Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula 6 de língua portuguesa, no nosso segundo bimestre, tá? Nós vamos iniciar aí no nosso livro integrado, mas nós vamos precisar também do caderno de atividades. E aí você vai lá, pegar o seu material, separar tudo direitinho, organizar em uma mesa, se sentar de maneira confortável, longe de TV e longe de outras pessoas conversando, tá bom? Para a gente assistir a aula, a gente tem que ter um ambiente bem aconchegante e silencioso para que a gente consiga entender tudo direitinho. Só lembrando, a aula em vídeo traz uma possibilidade muito boa para vocês. Não entendi? Eu volto o vídeo e ouço novamente. Não entendi? Volto novamente. Eu posso voltar o vídeo quantas vezes eu quiser para entender aquela parte da aula. Então, aproveitem essa ferramenta de poder ouvir várias vezes a mesma coisa, até conseguir entender. Certinho? Vamos lá! Já com o material aí, tudo direitinho, nós vamos para a aula 6. Vamos passar por dois tópicos: variação linguística e pronomes pessoais, agora sendo o, a, os, as. E coesão, porque sempre que a gente falar de pronomes pessoais, de sinonímia, nós vamos estar aí tratando da coesão, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. Variação linguística. Como a gente já conversou, o nosso país ele é muito grande, então ele tem várias maneiras de se viver, né? E com isso, várias maneiras de se falar. Se a gente pegar um nordestino e colocar para conversar com uma pessoa lá do sul, nós vamos ver aí coisas completamente diferentes. Às vezes o nordestino conhece um objeto com um nome e o sulista com outro nome, sendo o mesmo objeto. Ou seja, isso é a variação linguística. São as várias formas de se falar, tá? Nós temos aí todas as línguas do Brasil. Vamos lá. O que é variedade linguística? Em um único sistema linguístico, podemos encontrar variações no que se refere ao modo como a língua é utilizada pelos falantes. É isso que eu já disse. De região para região, dentro do mesmo país, já muda muita coisa. É isso que caracteriza as variações linguísticas. Nós temos aí um exemplo, né? Vou colocar aqui uma lupa para a gente poder ver direitinho, tá? Oba, oba, plantando árvore nova? Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Por que será que essa árvore do Chico é de esperança, né? Olha aqui, tudo desmatado, ele vai tentar, né? A gente vê aqui as várias maneiras de falar. Aqui você pode dizer assim, tia, mas está escrito errado. Sim, mas porque a história em quadrinho, ela escreve exatamente como o personagem fala, para que fique mais engraçado, tá? Então assim, ele fala esperança, é uma maneira dele falar, mas a gente sabe que o certo é esperança. Mas aí são vícios de linguagem, né? Eles representam nos quadrinhos pessoas da zona rural, né? Que a grande maioria tem, assim, esses vícios de linguagem. Não que seja só as pessoas da zona rural. Às vezes uma pessoa que mora mesmo na zona urbana e assim mesmo tem vários vícios de linguagem. Vamos lá. Variações dialéticas. Exemplo relacionado à idade. Gente, as variações linguísticas, elas podem ocorrer por vários aspectos. Como eu já disse, de região para região, dentro de um mesmo país. Elas podem ocorrer relacionadas à idade. Uma pessoa mais velha fala de um jeito, uma pessoa mais nova fala de outro jeito. Sexo, ou seja, o homem fala de um jeito, a mulher fala de outro. Né? Nós vamos ver aqui alguns exemplos para a gente conseguir entender direitinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ver aí o exemplo de dois filhos, só que em épocas diferentes, idades diferentes. Outro dia, um senhor de 50 anos, prestem bem a idade, 50 anos, me falava da mãe dele, mais ou menos assim. Se há alguém que eu adoro neste mundo, é minha mãezinha. Ela vai fazer 73 anos no dia 19 de maio. Está forte, graças a Deus, e muito lúcida. Viu?
Esse foi o filho de 50 anos. Prestem bem atenção, é uma fala respeitosa, né? Vamos ver. Deu-se que no mesmo dia encontrei um rapaz de 18 anos. O primeiro filho, 50 anos. Agora o segundo filho, 18 anos. Que me contou mais ou menos assim: velha bacaninha é a minha. Quando ela está meio adernada, mais para lá do que para cá, ela ainda me dá broncazinha. Bronca de mãe não pega, meu chapa. Eu manjo ela todinha. Tá vendo a diferença aí? O filho de 50 anos falou carinhosamente da mãe, falou respeitosamente da mãe, usando palavras mais sóbrias, mais sérias, enquanto que o filho de 18 anos, não que ele esteja desrespeitando a mãe dele, ele também falou de maneira carinhosa, só que a época é diferente e as palavras foram usadas de maneira diferente. Aí nós temos as variações dialéticas entre idades diferentes, tá? Influenciadas por a idade, por a geração. Vamos ver outros exemplos. Variação dialética relacionada ao sexo. Vamos ver primeiro um homem falando, depois uma mulher falando a mesma frase. Vamos perceber que eles usam palavras diferentes, tá? Cara, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. O homem tá falando com um amigo dele, olha. Agora a mulher. Ai, amiga, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. Tá vendo aí? Falaram a mesma frase, da mesma festa, de maneira diferente. É o homem e a mulher. A diferença do modo de falar de um homem para uma mulher. Nós temos aqui uma tirinha. Vamos ver ela de pertinho. Assim. Pontos de vista. Aí nós temos o ponto de vista masculino e o ponto de vista feminino. Vamos começar com o feminino. Ela diz assim: você está louco de marcar para sair hoje? Nem tenho que vestir. Olha o armário dela, a situação. Cheio de roupa e ela diz que não tem o que vestir. Isso é mulher, né? Vamos ver o ponto de vista masculino. Comprar roupa? Você está louca? Olha só quanta roupa eu já tenho. Olha o armário dele, quase nada. Então, quase nada para ele é muito e o muito para ela é nada. São pontos de vista diferentes, homem e mulher. Por isso também na hora de falar, falam de maneira diferente. Vamos ver mais exemplos. Variação dialética, agora relacionada à região do falante. Como eu já disse, norte, sul, tá? Vício na fala. Esse texto é de Oswaldo de Andrade. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Aí nós temos vários exemplos de como uma região fala de um outro e a outra região fala de outra maneira, falando da mesma coisa. Milho em uma região é milho. E milho na outra região é mio. Tá falando errado? Não, é a fala da região. Mas na hora de escrever, ele vai escrever milho, certo? É a variação linguística. Vamos lá. Variação dialética agora relacionada à época, ou seja, a geração do falante. Olha bem como é diferente. Isso aqui é antigamente. Vamos comparar com os nossos dias de hoje. Esse texto é de Carlos Drummond de Andrade, esse pequeno trecho. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselle. Antes não eram moças, eram mademoiselles. E eram todas mimosas e prendadas, ou seja, bonitas e bem educadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Tá vendo? Ninguém? Ah, tô ficando mais velha. Não, tava completando mais uma primavera. Em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Aqui era a maneira que chamavam maneira de paquerar, que hoje é ficar, assim, tudo diferente, gente. São as variações
na época, variação ligada a gerações. Se você pegar uma pessoa de 12 anos, 10 anos, colocar para conversar com uma pessoa de 80 anos, você consegue perceber o quão diferente eles falam, né? Às vezes falando da mesma coisa, falando dos mesmos objetos, da mesma situação, mas usam palavras completamente diferentes. Essas são as variações na nossa linguagem. Nós temos aí mais um exemplo, que é a variação relacionada à função, forma formal e a forma informal, utilizada pelo falante. Quando eu estou falando com meu patrão, eu falo de uma maneira. Quando eu estou falando com uma amiga de trabalho, eu falo de outra maneira. Não é isso? Vamos ver aqui. Aqui tem um bilhete entre um casal. A mulher o marido deixou um bilhete para a esposa. E aqui o mesmo marido deixou um bilhete para o patrão. Vamos ver a diferença? Ele, aqui ó, fui dar um rolê até a casa do Zé. Volto mais tarde. Fê. Ele assinou como Fê. Ele chamou a mulher de e chamou José de Zé. Chamou a ida até lá de rolê. Ou seja, tudo informal. E aqui, doutor Carlos, precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa do José Carlos. Volto o mais breve possível. Fernando. Viu a diferença? É o mesmo assunto abordado de maneira diferente, variando a linguagem. Aqui a linguagem informal, que é aquela linguagem mais amigável de um amigo, entre casal. E aqui a linguagem formal, que é onde você aplica as palavras corretamente, do jeito que elas têm que serem usadas, tá bom? Vamos continuar. Sim, vamos voltar aqui, tá? Vamos fechar aqui. Vocês conseguiram entender? A variação linguística, ela é exatamente isso. Ela é aplicada de maneiras diferentes, é diferente entre pessoas de idade diferente, é diferente entre pessoas de regiões diferentes, é diferente de acordo com o momento que você está. Aqui nesse caso nós temos um casal e temos patrão empregado patrão. Então, você fala da mesma coisa de maneiras diferentes. Isso é variação linguística, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Agora nós vamos para o próximo tópico. Já vimos aí que é pronomes. Eu coloquei esse slide aqui só para a gente retornar um pouquinho na última aula de pronomes, tá? Nós vimos já pronomes pessoais, que foram esses aqui, tá lá no livro de vocês. Pronome pessoal, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos, tá? Isso já acredito que está bem claro, vocês já estão conseguindo, eu percebi nas tutorias, trocar, né? Evitar repetição, aplicando os pronomes pessoais, muito bom mesmo. Agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema, tá? Só um minutinho, aqui. Vamos nos aprofundar aqui. Pronomes pessoais oblíquos, tá? Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em rs ou z, eles se transformam em lo, lá, los e las. E é difícil, não. Você vai ver, a tia vai colocar uns exemplos e você vai conseguir entender tudo direitinho, tá? E esses quadrinhos aqui desse slide tá lá no livro de vocês. É só ler com bastante atenção e ver a atividade que tá do lado, que tá tudo explicadinho. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em m, ão ou ons, eles se transformam em no, na, nos e nas. Aqui ele já trouxe até um exemplo. Meu irmão não queria beber água, mas meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Olha, convenceram-no. Convenceram quem? Convenceram meu irmão. Esse convenceram-no é para evitar repetir irmão, tá? Então, sem aplicar o pronome oblíquo, ficaria assim. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram meu irmão a se hidratar todos os dias. Para evitar essa repetição, eles usou aqui convenceram-no, tá bom? Vamos ver.
Pronomes pessoais oblíquos. São os pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso que recebem alguma ação. Laura falou comigo sobre o acidente. Com quem Laura falou? Comigo. Antônio entregou a ti o discurso. Vamos ver os exemplos. Tiago viu a caneta. Nós vamos usar de vermelho, pronome pessoal, e de verde, o pronome pessoal do caso reto, e de verde, pronome pessoal oblíquo, tá bom? E vamos entender aqui. Vamos entender logo aqui, ó. O pronome, deixa eu ligar aqui, fica melhor para vocês. Aqui, ó. O pronome reto executa a ação, ou seja, o pronome pessoal do caso reto, ele é quem faz acontecer alguma coisa. E o pronome oblíquo, ele recebe a ação, é quem sofre aquela ação praticada por o pronome pessoal do caso reto. Eita, tia, tá complicado. Tá não, vamos ver aqui, ó. Tiago viu a caneta. Tiago, pronome pessoal do caso reto. É não, substantivo, sim, mas eu não posso substituir por ele. Então, eu substituo Tiago por ele, pronome pessoal do caso reto. O que Tiago fez? Tiago viu a caneta. Para eu não repetir, ó, se eu não aplicar o pronome oblíquo, eu vou fazer assim. Tiago viu a caneta. Ele comprou a caneta. Repetir a caneta. E não precisa. Eu posso aplicar aí o pronome oblíquo. Tiago viu a caneta. Então, eu coloco ele, substituir Tiago por ele, pronome pessoal reto. Comprou-a. Porque eu já sei que era a caneta. Então, aqui, o pronome pessoal do caso reto executa a ação, ele vai comprar, vai executar a ação de comprar, e a caneta vai sofrer a ação de comprar. Então, quem sofre é o oblíquo, quem pratica é o pessoal do caso reto, tá bom? Tiago viu a caneta, Tiago comprou-a. Agora vamos aqui, que ficou mais claro ainda, ó. Tiago matou João. Agora eu vou reescrever essa frase evitando repetições. Ele, Tiago, substantivo próprio, substituído por um pronome do caso reto, virou ele. Ele matou. Matou quem? Matou João. Mas eu não quero repetir, então eu boto ele matou-o. Por que ele matou-o? Porque eu já sei que é o João. Eu estou reescrevendo sem repetições. Substantivo, troquei por pronome pessoal do caso reto. Tá bom? Objeto, troquei por pronome oblíquo. Certinho? Vamos lá. Tiago viu a caneta. Vou repetir vou reescrever sem repetições. Ele comprou-a. Tiago matou João. Ele matou-o. E aí tá aqui a observação que não pode ser esquecida. O pronome reto executa a ação e o pronome oblíquo recebe a ação. Certinho? Tenho certeza que vocês entenderam. Se não entenderam, retorna o vídeo, assiste todinho novamente. Ainda assim não entendeu, manda a dúvida lá no nosso e-mail que a gente vai preparar a tutoria para sanar as suas dúvidas, tá bom? É sempre importante ver lá o vídeo de correção. Quando a tia mandar o vídeo de correção, aí você vai conseguir entender melhor ainda, tá bom? Então agora, a hora da atividade. Depois que você assistiu toda essa aula desses tópicos, você vai responder essas atividades aqui no livro integrado, da página 31 a 35. Eita, muitas folhas. Não são muitas folhas não. Duas dessas folhas, ó, é só um pedacinho. Aqui é só um texto para você ler e vai responder a próxima página. E nessa folha aqui é só uma questão. Nesse pedacinho aqui é só uma questão. Então, você vai responder aqui, ó, página 31, 32, 33, 34 e 35, tá? Vamos ver elas de pertinho? Olha aí. Não tem nada difícil. Aqui nessa página é só o texto da atividade 1 que você vai responder aqui. E nessa outra página aqui, é só uma questão que está aqui nessa página. Por isso parecem muitas páginas, mas não é, tá bom? Tenho certeza que você é muito inteligente, muito aplicado e vai conseguir fazer tudo direitinho. Vemos agora ao caderno de atividade. Só são 2 páginas do caderno de atividade, também tratando dos mesmos tópicos dessa aula, tá bom? Se no dia que está lá no roteiro você não lembrar mais,
Então, você volta, assiste todo o vídeo e responde aqui a atividade da página 16 e 17, tá? Tá aqui, ó. Página 16 e 17 do caderno de atividade. Página 16 trata da variação linguística, que a tia botou lá vários exemplos legais, com certeza você entendeu. E a página 17 trata aí dos pronomes pessoais, o, a, os, as. E coesão. Aí pode ter gente assim, a professora nunca fala da coesão. Gente, a coesão é a consequência de você aplicar o que você aprendeu sobre pronomes pessoais, tá bom? A coesão é a questão do evitar a repetição. Quando você aplica esses pronomes, você está praticando a coesão, certinho? Então, olha aqui, sinto muito sua falta. Tchau, beijos e até a próxima.